Estamos de volta aqui, ó, programa Doses Milionárias, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. E segunda-feira é um dia muito especial, porque a gente fala de um tema que eu sou apaixonado, que é a questão da educação. Lembrando, pessoal, que a educação, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta poderosíssima de transformação. Se a gente quer um país melhor, a gente precisa ter uma educação boa. Educação, quando não é boa, ela não melhora o país. Educações feitas com muita competência, educações inovadoras, elas têm um poder muito poderoso de transformação. E nós temos trazido aqui no Gigantes da Educação, que é esse bloco que acontece toda segunda-feira, gigantes da educação, que realmente estão trabalhando para a gente poder ter um país a cada dia melhor, um trabalho muito bem feito junto aos nossos pequenos, aos jovens e também aos adolescentes. Vamos que vamos! Hoje quem está comigo aqui não é o Exxon Agatti, mandar um abraço pro Exxon Agatti, que é CEO da Hike Global College e também idealizador do Gigantes da Educação. Mas quem está com a gente hoje, uma grande alegria, ela é gestora de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Está lá no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Senhoras e senhores, ela que tem uma história impressionante. Júlia Sade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Léo. Que legal, Júlia. Você sabe que você cabe bem nesse lugar aqui, né, Júlia? Obrigada. Agradecer primeiro ao Edson, a você e ao Edson, que me deu essa oportunidade, né? Semana passada eu estive aqui sendo entrevistada, essa semana eu passei pro lado de cá pro entrevistador, não, Léo? Muito obrigada. Que é um nível de promoção rápido. Poxa que vida. promoção ligeira. Vou dar um abraço aqui pro Andrei. Andrei, um cheiro pra você, viu? Andrei é top, Is everything né? okay with you, man? Ele tá respondendo lá, como é? Awesome. Você tá bem? Graças a Deus. Ó, antes da gente trazer a convidada aqui, Júlia, só para quem não pegou o último programa, ou para quem ouviu, de repente não tá lembrando muito bem, você pode relembrar só um pouquinho quem que é a Júlia Sade, por gentileza? Beleza. Então, pessoal, eu sou da área de educação, apaixonada pela área de educação, sou gestora, especialista em políticas públicas, estou no INEP, né? Não sou do INEP, porque às vezes tem essa confusão, estou lá na área de pesquisa educacional, na área de educação básica. Essa é praticamente a área que eu trabalho, principalmente a pesquisa com bilinguismo e neurodiversidade. Então, eu sou mãe protagonista, meu Instagram é focado muito nisso, né? Questão do aprendizado, do neurodivergente. Sou atuante nessa área, estive presente em todas as discussões do PNE 2024-2034 e é exatamente dentro disso que Léo estava falando. A educação é o que transforma, a educação é o que faz a diferença, a educação é o que vai levar o nosso país adiante, não é isso? Que espetáculo. Obrigada. Eu vou pedir até, depois você fechar nela a câmera aí, Roger, só explica pra gente qual que é o papel do INEP dentro da educação, até para quem ainda não entendeu. Tá, INEP, mas a secretaria e o MEC. Tem essa confusão, né? mesmo. Qual que é o papel de tem. vocês? Principalmente porque você tá com uma mãozinha numa parte muito importante. Muito sensível. Né? Muito sensível. E até repete onde está a sua atuação, por gentileza. Beleza. Então, gente, o INEP, ele realiza basicamente pesquisa. Essa é a área, né? A carreira do INEP. É o técnico, que ele é pesquisador em educação. Então, o que a gente faz? Basicamente, pessoal, faz levantamento de dados. Então, tem muitos estatísticos, tem pedagogos e também tem áreas específicas, né? Matemática, ciências, português. Fazemos provas do Enem, fazemos exames, fazemos avaliações, provas, provinhas, SAEB, Provinha Brasil, o CELP-BRAS, que é um exame internacional que eu já trabalhei, que é a certificação do português como segunda língua para quem quer entrar. Então, o INEP, basicamente, ele levanta dados. E aí a questão é, o que é que se faz com esses dados? A gente até teve um congresso internacional esse ano falando sobre isso. Beleza, vamos levantar muitos dados, e aí, o que é que estão fazendo com esses dados? Então, esses dados é o que o MEC e outras instituições usam para fazer o quê? Um trabalho nacional, de dimensão internacional, para o desenvolvimento da educação no Brasil. Então, atualmente eu estou trabalhando com o PISA, que é um exame assim que eu tinha, era a minha paixão, era o que eu queria realizar no INEP. Hoje eu estou realizando. Que é o que mede realmente como é que o Brasil está em relação aos outros países. Então, como é que está a educação no Brasil? Como é que está o nível da matemática? Como é que está o nível do português? Como é que está o nível desse aluno que entra o segundo grau e que ele vai fazer o vestibular? Ele está mais ou menos dentre todas as categorias, dentre toda a expertise do que ele deveria saber, ele está realmente aproveitando todos esses anos que ele passou na escola?
esse custo aluno que foi investido nele, ele deu esse retorno esperado? Então, bom, nossas pesquisas, os dados já demonstram que não. Está muito abaixo, muito aquém. A gente está sempre os piores, infelizmente. Principalmente na matemática, né, que é o nosso tendão. Uhum. Então, é isso que o INEP faz. E agora, partindo daí, vem o desenvolvimento das políticas públicas. Que aí é a minha carreira especialista nisso, né? Então, como é que a gente vai fazer para o Brasil melhorar? Estamos agora com programas maravilhosos que o MEC está desenvolvendo, realmente, né? Eu acredito que a alfabetização agora vai receber esse enfoque que ela precisa, vai receber realmente os recursos constitucionais que ela merece. E, principalmente, a questão da gestão, porque você pode ter o dinheiro, você pode ter o recurso pode chegar lá na ponta e as pessoas não transformarem realmente em educação. Então, essa gestão ela está sendo tratada com muito carinho nesse governo. Graças a Deus. Excelente, excelente, excelente. Vamos chamar a nossa convidada aqui? Você sabe que esse nosso bate-papo tem que repetir, né? Que tem muita coisa pra gente poder mergulhar. A gente precisa ter um bate-papo só sobre o PISA. Isso. E as informações que você levantou durante a pandemia. Isso. Vai ficar pra próxima. Vai, porque o relatório nacional, ele tá saindo agora, tá? Então, da época da pandemia? Isso, então vai vir tudo fresquinho. Você lembra até que a gente tocou nos assuntos, né? Vai vir tudo fresquinho. Então aí nós vamos conversar sobre ele, saindo do relatório nacional. Muito bom. Beleza? Muito bom. Roger, atenção, Roger. Ótimo. Essa é Kátia Cardoso. Eu vou deixar ela mesma se apresentar, porque também, gente, é tanto currículo que é até difícil. Aqui, eu tenho umas colinhas aqui, posso ajudar? Posso claro, ajudar? por favor. Ela é pesquisadora. Lá da UNB, que é a Universidade de Brasília, para quem está acompanhando de fora. Isso. Também na FAP-DF, que eu não sei o que é FAP-DF, ela vai dizer para gente. E também ela está no Think Tank, que é a Associação Brasileira de Software. Tem o pessoal do Shark Tank e tem Think Tank que eu não sabia. Senhoras e senhores, Kátia Adriana Cardoso de Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Júlia. Então, eu sou, assim... Eu sou pesquisadora da FAP-DF, são várias linhas de pesquisa. O que é FAP? É a Faculdade de Administração do DF. Ah, tá ok. Faculdade de Administração do DF. Mas tá ligado... Faculdade de Ensino e Pesquisa do DF. Ah, tá ok, tá ok, tá ok. Uhum. É do Distrito Federal. É do Distrito Federal. É do governo do Distrito Federal. Na verdade, é vinculado a uma fundação, né? Então, eu faço... Minha pesquisa de doutorado é no CEUB. Tá. Então, ali eu Kátia, pesquiso. Alguém já quis te dar uma cantada, tipo cantada de Homem-Aranha? É a Mary Jane? Mary Jane está conosco aqui! Não, o pessoal deve falar ou não? Não. Ninguém nunca te chamou de Mary Jane? Não. É só que ao vivo, então, pela primeira vez. Mas eu não falei nada. Ó! Mas ela é bonita, mas eu recebo, eu me agradeço. Eu já vi o Homem-Aranha de cabeça pra baixo, fazer. Já me falaram que eu pareço com a do... Aquela... Não, várias... Rui Barbosa. Não, é por causa do cabelo ruivo, né? Ruivo. E o ruivo tá na moda, não tá? Acho que eu nasci ruiva, né? Ah, você já é ruiva de nascença. Eu nasci ruiva, depois eu pintei de preto, azulado, depois eu fiquei loira. Vixe. Então, eu acho que isso... É uma mulher de fases. A cada fase. Mas a minha essência... É ruiva. É ruiva. Olha que bacana. Então eu tô mais feliz, assim. E eu acho que combina muito. E porque o cabelo ruivo não combina pra qualquer pessoa. Combina muito. Mantenha. Tá bem bacana. Brincadeiras à parte, tá? Não é pra você ficar à vontade. Vem, Kátia, só conta pra gente, antes de entrar em toda essa parte mais profissional. Se apresenta um pouquinho pra gente. Ó, pessoal, que é namorado do Homem-Aranha. Opa, do Peter Parker. Não, meu Deus! Olha, eu recebo a bênção, tá? Só conta pra gente quem que você é, filho, pra gente poder te conhecer um pouquinho, por gentileza. A parte do storytelling, né? Eu falo que eu sempre tive uma dificuldade de falar sobre mim. A parte do ethos, né? Mas eu tenho desenvolvido. Mas pegando um gancho aqui com o que a Júlia falou, e com o que você também falou, eu revisito aqui uma frase de Monteiro Lobato. Uma nação se faz com homens e com livros. Olha que bacana. E foi com os livros que eu estou aqui hoje falando com você, e por causa deles. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. Meu pai e minha mãe não tinham nem ensino fundamental. Olha só. Então, eu não vim de família abastada. Eu fui a primeira pessoa na minha família a ter curso superior. Que legal. Mas o meu pai sempre, meu saudoso pai, porque ele se foi na pandemia. Foi uma das vítimas
milhões aí que sofreram a perda de um ente querido. E o meu pai sempre me ensinou: minha filha, enquanto você estiver viva, nunca desista daquilo que você quer, independentemente da situação. E ele sempre me ensinou a ter um sentimento que, para quando a gente tem um negócio que chama ego, é meio complicado. É ter compaixão. O que Cristo faria no seu lugar? Então esse foi o relógio, o parâmetro pela qual eu fui doutrinada desde pequena. Pequena que eu falo que meu pai, com eu e meus irmãos, cuidou da gente sozinho na infância. Estudei em escola pública também, eu e meus irmãos. Isso aí em Minas mesmo? Em Minas, em Montes Claros. Uhum. Escola Municipal Jason Caetano. Ah, que bacana. Fica aqui um abraço para os nossos amigos mineiros, viu? Os mineiros são, assim, muito afáveis, né? Por design. É de natureza mesmo. Você vem para Brasília com que... tem umas coisas meio complicadas para perguntar para a mulher, né? Mas você veio para Brasília com que idade? Você ainda vem adolescente, criança, ou você já vem adulta para cá? Já veio para trabalhar. Eu vim para Brasília somente com o diário oficial debaixo do braço. Ah, você veio já para poder... Você é servidora pública? Eu passei no concurso na faculdade em Minas Gerais, Montes Claros. Eu sempre tentei universidade federal, né? Universidade pública... Fazia medicina, tentava odonto, e aí eu fui baixando o nível porque estava difícil demais passar em medicina. Aí eu falei, eu vou fazer odonto. E aí eu consegui passar numa faculdade particular, porque na federal e na estadual eu não conseguia, exatamente por causa da minha formação, que paradoxalmente as universidades públicas não é para quem realmente precisa, é para quem teve condições de pagar uma escola particular, um cursinho. Então, eu entrei na faculdade de fisioterapia em Montes Claros em 2002. Foi quando meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica. Então, era uma realidade distante. Mas meu pai, como sempre, né, nos incentivando a estudar, falou, minha filha, faça a sua inscrição. Primeiro semestre, segundo semestre, ele pagou a faculdade. A partir do terceiro semestre, eu consegui FIES. Fui agraciada pelo FIES, graças a Deus. E eu consegui já iniciar a minha atividade acadêmica na faculdade de Físio. No segundo semestre eu já era monitora. Olha só. Monitora do primeiro semestre. E no terceiro semestre eu já fui monitora do segundo. Era monitora de citologia no primeiro e de fisiologia no segundo. Então a minha graduação toda foi sendo monitora. E isso, em alguma medida, me beneficiou, porque no 8º período de faculdade de físio, eu passei no concurso em primeiro lugar. Para fisioterapia em UTI neonatal. Fisioterapia neonatal. Com desvio padrão de 20 pontos. Meus professores, alguns dos que passaram, eram 7 vagas. Professores? Professores. Vocês estão entendendo isso aqui? Gente, eu tô do lado de 2 mulheres aqui. Vou falar uma coisa. O barco tá meio declinado aqui, ó. Lá tá pesando pro lado de cá aqui. Nossa, que espetáculo! Foi. Você tinha que idade na época? Eu fico até droga de idade. Para com isso, Léo. Vou parar aqui, que é parte da idade. Vou parar aqui. É uma informação sensível nos termos da LGPD. Vou alterar a lei para colocar a idade como dado sensível no artigo 11 da LGPD. Não, é só a idade atual. Só quantos anos você tinha à época? É por volta dos 19. Não, também não lembro. Você estava no 8º semestre já da faculdade. No 8º semestre de faculdade. Quando você passou no concurso? Provavelmente 25 anos. Bem jovem, bem jovem. Sim, mas eu vim de uma família de escassez, de muita escassez na infância. Era arroz com ovo quando tinha arroz com ovo para comer. Essa era a tua realidade. Era a minha realidade. Então eu queria sair daquela situação. Ótimo. Eu não tinha outra opção. Ou seguir o outro, né? Tem várias opções que você pode seguir na vida por não nascer numa família que fomente a educação. Mas eu escolhi. Então eu queria sair daquela situação. Então... Eu vou fazer aqui uma interrupção interessante que logo que eu vim para Brasília, eu tinha um amigo meus amigos já tinham uma condição melhor. Como eu disse, eu era a única pobre na minha escola, né? Então, assim, aí ele me perguntou, Júlia, beleza, seu plano A é ir para lá fazer faculdade, qual que é o plano B? Eu falei, cara, pobre não tem plano B, não. O plano A é dar certo. Você concorda comigo? Exatamente. Qual que era o seu plano B, Kátia? Tinha plano B? Eu vou falar como é que eu passei nessa prova. Eu estudava meia hora por hora. Eu namorava à época, eu tinha um namorado.
Eu terminei o namoro. Eu terminei o namoro. Eu falei assim, olha, eu não posso me dar o desfrute. Conflito de interesses. Não posso me dar o desfrute de namorar agora, eu preciso sair dessa situação. Daqui, quando acabar a prova, a gente pode conversar depois. Acabou que nós voltamos depois que eu fiz a prova e passei. Você estudava, repete pra mim, você estudava o quê? Meia hora por hora. Por exemplo, Contado. 30 minutos. Vamos lá, deu 1h da tarde, você estudava 30 minutos, até 1h30, se parava. Se o dia tem 24 horas, eu estudava 12 horas por dia, líquido. Em um mês eu consegui fazer esse projeto, em um mês. Tá, mas só me fala da tua estratégia. Como é que você fazia? Vamos supor, deu 1h da tarde, ou você estudava 12 horas corridas? Corridas líquidas. Não, ele tá perguntando assim, você estudava, assim, toda hora, vamos supor, o dia tem 12 horas úteis, vamos supor. Você acordava 8 horas, você Eu estudava pedi meia conta do hora, trabalho. parava meia hora. Estudava meia Não, hora, não, para- não. Eu falo meia hora por hora numa conta de 24 horas por entendi. dia. Tá, beleza. Era 12 horas líquido, independentemente de como fosse. Se era corrido ou não. Se era corrida ou não. Tá. Era 12 E horas. mas como é que você fazia com faculdade, monitoria e tudo mais? Na verdade, isso foi nas férias. Ah, tá, ok. Nas férias de julho. Então, eu trabalhava como auxiliar de escritório. Você De já manhã. Eu pedi conta. No Hospital Haroldo Torinho. Tá, pessoal, só vamos entender aqui que ela, desde o primeiro semestre da faculdade, que ela mergulhou no processo de estudo, é aquilo, né, Júlia? Aproveitou ao máximo a faculdade. Quando ela tá falando, eu fui monitora, só que para ser monitora, ela tinha que ser a melhor da turma para ser Sim, monitora. com certeza. Então ela já vinha numa entrega de estudo. Então, quando ela pegou julho para poder se preparar para o concurso, Sim, ela já estava com uma bagagem muito grande, Já. né? já. E eu fui monitora não é porque eu queria ser monitora, não. É porque pagava meio salário. Olha que bacana. Ó, fica um adendo aqui para as faculdades. Olha que oportunidade né? espetacular. Ou seja, você estava com o FIES, que é um projeto lindíssimo. Acho que precisa fazer ajustes aí por conta da inadimplência e tudo mais. Mas é um projeto que precisa permanecer. Olha aqui é um exemplo, pessoal, pelo amor de Deus. E você já. O teu FIES era 100%? 100%. E você ainda tinha esses 50% aí, que hoje seriam 614, 620 reais por mês que estaria entrando na tua conta. Eu recebia. Chegou no quarto semestre, eu já estava recebendo para poder estudar. Olha, coisa boa. Que espetáculo, muito bom. E eu ainda fazia artigos para as pessoas, porque lá no... Isso... Não, pode contar o lado negro também, não tem problema não. Lá na faculdade é assim, todo final de semestre apresentar um artigo. Ah, Então, desde tá, ok. cedo, nós começamos a pesquisa a campo. A metodologia dessa faculdade é incentivar e fomentar a pesquisa Ó, olha, outra coisa, que faculdade espetacular, hein? E particular, né? particular. Olha aí, não tem preconceito. A Né? diretora um dia falou assim, olha, vocês um dia vão nos agradecer porque vocês agora estão estudando um método científico. Então, nós íamos a campo, íamos às casas das pessoas, fazer uma pesquisa no PSF, então era tudo com método. Então, hoje, para eu sair do método, tanto é que às vezes eu escrevo artigos de opinião para o grupo de pesquisa do Think Tank da ABS, eu tenho dificuldade de fazer artigo que não seja um artigo científico. Agora eu vou publicar um na USP, na Revista de Direito Administrativo da USP, também sobre proteção de dados, a jurisprudência no Brasil da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre a questão de como que está formando essa jurisprudência em LGPD, mas eu vou chegar lá ainda, porque eu estou na faculdade de fisioterapia, depois eu fiz Isso. direito. Então vamos lá, não vamos atropelar não. Continua aí, Catinha. Chegou em Brasília. Eu passei na prova aqui no Hospital das Forças Armadas, passei em segundo lugar do Brasil, eram 4 vagas. E aí, como ainda não tinha muito recurso, eu não sabia se eu viria. Tanto é porque eu também fiquei traumatizada lá em Minas, porque quando eu fui pegar na minha colação de grau, quando eu entrei, eu fui vaiada. Como assim, filha? Porque como eu passei na faculdade, passei no concurso no 8º período e eu tinha um tempo para poder tomar posse. Deixa eu só entender aqui. 8º período, o curso de fisioterapia é quanto tempo? 10. 5 anos. Eu formei. Você estava fechando o 4º ano quando você passou no concurso. Sim, eu passei no concurso. E aí? Só que eu precisaria ter registro no conselho de fisioterapia. Eu precisaria ter meu diploma registrado também para eu conseguir tomar posse. E faltava 6 meses para frente. Isso era julho de 2007. Então, eu falei, não vou conseguir. Desisto. E aí, aparecem anjos na nossa vida. E nesse caso, apareceu um anjo. Kátia, vamos tentar? Vai lá no advogado. Tem um caso semelhante na Unimontes, que é o concurso que eu passei foi na Universidade de Montes Claros, na Unimontes. E tem um caso semelhante ao seu, que hoje é o
ele é juiz, o Sérgio Mourão. Ele é juiz lá em Montes Claros. Ele passou Não é no Sérgio Moro, tá, pessoal? Sérgio Mourão. Aí eu faço questão de falar o nome dele aqui, porque ele foi um anjo na minha vida naquela ocasião. Porque ele também tinha passado num concurso e não tinha se formado. E ele precisava também que a universidade, que na ocasião era a UFMG, registrasse o diploma. Só que a UFMG estava de férias, de greve. E aí ele ajuizou uma ação, ele e juntamente comigo, para que a Unimontes reconhecesse o nosso diploma. A Unimontes reconheceu o meu diploma e eu consegui cola grau especial. Cola grau por quê? Quando tem uma lei, um dispositivo, acho que é o artigo 14 da Lei de Diretrizes Básicas de Educação, fala que alunos que têm um aproveitamento extraordinário, ele pode ter a redução do curso em 6 meses, por exemplo. Oh, não sabia disso. Tem. Olha, É o notório saber. olha que bacana isso. Eu nem sabia que eu tinha notório saber. O negócio é que eu enquadrei nos requisitos Graças ali e por causa da própria conjuntura de escassez Mas na e qual... por que te vaiaram? Agora eu fiquei curiosa. Por que me vaiaram? Porque eles acharam... Quem não tem conhecimento padece nessa terra dos viventes. Porque não tem conhecimento da lei. Lá. Acharam que você estava burlando alguma Burlando a coisa. lei, que eu estava adotando métodos Mas você ilícitos. sabia que havia essa conversa na faculdade em relação a você? Ela tá fazendo uma coisa errada? Não só alguma coisa isso, assim? não só isso. Porque quando eu tomei posse no concurso, deu certo. Eu consegui tomar posse. Eu consegui registrar no CREFITO. O CREFITO tem ali o... E aí o presidente O CREFITO do é o CREFITO, Conselho de Conselho de Fisioterapia. Fisioterapia. Ok. Porque era condição sine qua non para eu tomar posse. Se eu não tivesse esses critérios, se eu não tivesse o registro do meu diploma, se eu não tivesse a carteira de físio, eu não conseguiria tomar posse. E tudo isso em 30 dias, que eu precisaria Meu me Deus. virar Olha ali. só, Júlia. E aí eu consegui. No último dia, era numa sexta-feira de manhã. O presidente do CREFITO não assinou minha carteira. E ele estava em Brasília. Então, era aquele negócio. Nadei tanto e morri no mar. Só que aí o presidente do CREFITO, ele retornou antes do tempo e assinou minha carteira. Era 10 horas da manhã. 9h30, eu acho. O servidor do CREFITO me ligou: Kátia, eu escutei a sua situação, me compadeci dela e o presidente chegou, assinou sua carteira, se você quiser vir, pode vir buscar, aqui em Belo Horizonte. Nossa. E eu estava a 700 quilômetros de Belo Horizonte. Eu fui para a rodoviária na hora, não pedi nem ninguém, porque isso atrasa. Peguei um táxi clandestino e fui para Belo Horizonte. Umas 8 horas de viagem. Deu 7, deu para tomar posse. Ok. Faltava 5 minutos para a universidade fechar. Meu Deus do céu! Que emoção. Emoção, e eu falei pro taxista, Veloz e pelo amor furiosa. de Deus, olha, se esse pneu estourar, eu tô lascada. Vamos, concentra, foco. E eu ali, né, eu não sei se quem tava mais ansiosa era eu ou se era o taxista, porque eu falava com ele. Moço, minha vida depende de você, tá? Ô, gente. Então ele ficou assim, foi super solícito, não me lembro o nome dele, mas eu deveria ter lembrado. Então eu consegui tomar posse. 1 ano depois, 2009, 2 anos depois, 2009, eu fiz a prova para Brasília e passei, vim para cá, para Brasília, no segundo lugar do Brasil. Então, não estudei tanto como eu estudei no primeiro, porque parece que na UTI a gente vai tendo, a prática ela é soberana. Exatamente. Então, na UTI, meu primeiro plantão, um abraço a todos de Montes Claros da UTI, né, o Natal da Unimontes. Eu sou apaixonada com todos eles. Nossa, foram... Fica uma dica aqui muito importante. Tem uma fala da Kátia aqui, fundamental, viu, pessoal? Ela fala, a prática... Como é que você falou? Soberana. É soberana. Então, até aproveitar, você que faz educação, eu vejo muitas vezes as pessoas falam, saudade. Você fez, né? Curso normal. Como é que a gente chama? Não, eu não fiz normal. Ah, você não fez? Como é não, que... mas eu conheço. Como é que a gente chama? Normalista. Não, mas tem um outro nomezinho que o pessoal dá para quem fez o curso normal, que não existe mais, viu, pessoal? Não. Normalista, não. Não, mas é que tinha um outro nome que eu esqueci aqui agora. Que quando o pessoal ia para o nível médio, fazia... Escola normal, a gente lá em Montes Claros tinha a escola normal. É que tem um outro nome, além do normal, que o pessoal usa, mas a questão da prática ser soberana é tão importante que você que está na área de educação, você precisa fazer os estágios. Mas não é só os estágios obrigatórios. É muito importante que você faça estágios além daqueles que são os estágios obrigatórios. Olha a diferença na carreira aqui da Kátia e como é que a gente precisa de pessoas na educação hoje, mais do que nunca, preparados para o grande desafio que a gente está tendo
diante de tudo que está acontecendo. Inteligência artificial, as telas, as neurodiversidades e por aí vai, né? Só um adendo, filha, queria aproveitar só essa tua fala, tá bom? Ah, muito pertinente. Porque tanto é que no segundo concurso eu não precisei nem estudar tanto porque a prática eu já estava na UTI, na UTI neonatal. Era 3 paradas cardíacas, assim, a gente... E aí é que entra outra questão, né? Quem é que eu vou escolher para poder atuar? Isso. E é assim, no SUS, a escolha, né? Porque ela é né? SUS. A escolha é difícil. Então, aprendi, né? Imagina a gente nessa situação aí. Enfim, Não, agora essa diga pra situação é a gente. realidade. Isso. Catinha, agora diga pra gente como é que você chegou lá na NPD. A NPD ainda tem a presidência da República, né? Meus 10 anos no Palácio do Planalto. Então, vamos lá. Ininterruptos. Então, eu passei no HFA e eu ainda continuei em Minas. Fiquei indo e voltando, dando plantão, consolidando meus plantões 15 em 15 dias. Então, eu dava 36 horas de plantão em um desses dias. Peraí, você tomou posse aqui em Brasília e continuou sendo servidora lá em Minas? Sim. Tem uma... Não é servidor fantasma não, viu, pessoal? Ela estava servindo mesmo. Sim. Mas é uma exceção da Constituição. Sim, porque isso é permitido aos profissionais da área da saúde. Sim. Deixa eu só entender um pouquinho aqui. Você estava quantos quilômetros de distância? Daqui, Montes Claros, dá uns 700 quilômetros. Quanto? 700, Tá, 800. é mais ou menos a mesma distância para Belo Horizonte. É, um pouquinho mais longe, mas a gente conta ali da entrada de Lusiânia. Tá, você tá sendo caridosa com o relógio. Tá, com o relógio assim, né? Tá bom. Ou seja, a cada quantos dias que você ia para lá? De 15 em 15 dias, porque eu tinha 30 horas para cumprir lá em Montes Claros E e 30 30 aqui. horas para cumprir aqui em Brasília. Você tá entendendo, pessoal? Os horários que a maioria do pessoal estava descansando, ela estava fazendo dobrado aqui, para poder cumprir na metade do mês, para outra metade ela poder cumprir lá em Minas Gerais. Vocês estão Sim. entendendo? Foi. Como é que tá? Primeiro a presidência ou primeiro o direito aqui nessa história? Ainda não cheguei no direito. Ao ponto de inflexão que me fez ir para o direito foi uma dessas viagens que eu estava indo de Montes Claros, vim de Montes Claros para Brasília e dormi ao volante. Quando eu dormi ao volante, eu acordei. Foi naquela reta de Paracatu ali que ninguém passa, era noite e nada me deixava acordada. Não, Tomei e ali é Red- impressionante, aquela é uma reta sem fim, parecia estar no mar, né? Sim, é uma reta. E não tinha carro, porque era de madrugada. E aí eu dormi ao volante e acordei com a mão ao volante ainda. Então eu falei, olha, eu vou morrer se eu não parar com isso. Então eu pedi a exoneração de Montes Claros e fiquei só em Brasília. E Depois aqui de quanto tempo? eu fiquei 2009, 2010, até 2011. Eu fiquei uns 3... Eu esperei vencer lá o concurso. 2 anos desse jeito. Ah, 2 anos. É porque eu também não sabia, não tem parente em Brasília. Eu vim pra cá sozinha, só com diário oficial. Não conseguia nem alugar uma kitnet. Quem me ajudou a alugar uma kitnet foi a pessoa que colocou uma mensagem no grupo, essas mensagens que ninguém responde. Se alguém precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E aí eu falei, olha, estou indo para Brasília, passei Eu no preciso. concurso, não tem como, não tem lugar para ficar, não consigo alugar um apartamento. Aí eu morei na casa dela Olha que legal. durante 1 mês e meio. Depois ela me ajudou a alugar uma kit, a Tatiana Félix e seu esposo, Alexandre Félix. Ela trabalha hoje lá no HMIB. Parabéns, Ela é a melhor Tatiana. fisioterapeuta intensivista aqui de Brasília. a Gamib, que é no hospital aqui das crianças. Isso. Que É, maravilha. Gamib. Que é É. um baita de hospital, viu? Então vamos lá que o tempo urge. Vamos chegar lá na NPD que eu tô curiosa. Mas peraí, mas só por partes aqui, só pra gente poder entender. Porque tem a presidência, tem o curso de Direito. Vamos lá. Nós vamos chegar lá. Então vamos lá. É a história de uma vida, né? É. Resumida é Resumida, difícil. eu nem pensei em falar essa história do trânsito, mas essas coisas, né? É assim mesmo. Inspirador, espetacular isso daí. Daí legal. em um Réveillon que eu fui no Blue Tree, saindo de uma parada cardíaca de três neonatos que eu tava de plantão. Minha colega, vamos ao Réveillon, Kátia. Eu falei assim, não vou, não dou conta, estou morta. Ela, não. Vamos pro Blue Tree. E lá no Blue Tree, eu conheci pessoas que veio para a posse da Dilma. Que a posse ia ser no Itamaraty no dia seguinte. E ali eu falei, olha, eu fui e contei a história. Eu falei, se precisar, vocês podem me convidar, que eu estou à disposição. Sou servidora pública, eu tenho um CPF, qualquer coisa. Não precisaria nem ser UTI neonatal. Daí 6 meses, aquele teu interesse de vir para a presidência, para trabalhar. Eu falei assim, sim, não queria nem saber o que era. Quando eu cheguei lá, era para ser gestora de contratos. Nossa. E era com educação também. Educação, porque eu trabalhava com os recursos
eu fazia auditoria em loco, nas universidades e nas fundações que receberiam os recursos da União para executar o programa ProJovem. E daí eu fiquei 1 ano e falei, olha, eu vou ter um ataque cardíaco aqui, porque eu não... Aí eu comecei direito. Mas você foi cedida Fui cedida. pelo hospital da FAB, né? Não, das Forças Armadas. Das Forças do Armadas, Ministério HFA. da Defesa, Você foi cedida pelo HFA para poder estar servindo ali na presidência da República. Maio de 2012. Eu entrei em 2012. E você vai para uma área nova para você. Nova, mas eu não, meu corpo não estava aguentando mais. Ok. Era questão fisiológica. Eu amo UTI neonatal, mas eu não estava aguentando. Tava assim... Você chegou no teu limite. Cheguei no limite. Ou ultrapassou, vamos dizer assim, né? Mas eu não sou vítima de situação nenhuma. Eu não me vitimizo, também não suporto pessoas que ficam se vitimizando. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem essa atmosfera negativa, eu saio correndo, porque já basta tudo que... Então, hoje, só quem pensa além... Então, eu sempre fui assim. Nunca fui de murmurar. A gente fala, muro das lamentações de Jó. Eu acho que foi isso que a gente acabou ficando amiga. A gente participa desse grupo, né? Grupo de pesquisa da professora Ana Emília. Professora, a senhora é top, é minha orientadora de mestrado. E aí ela montou esse grupo com o CNPq, que é um grupo de pesquisa na área de inteligência artificial e tal. Aí eu falei, professora, eu sou da área de educação, mas não sei se eu sou muito da área de inteligência artificial. Não, Júlia, vai lá no grupo, a gente gosta de você, com certeza você vai fazer diferença e tal. Aí a gente já estava nessas discussões e trazendo convidados, ela convidou a Kátia, eu não sei como que foi que você chegou lá, mas ela chegou no grupo. E aí, desde que ela chegou no grupo, a gente vai, né, cara, conversando, a gente tem aquela mesma sintonia. Entendeu? Tá sempre movimentando, né? E rápido, e informação, a gente troca. Aí acabou que a gente ficou amiga fora do grupo. Então é isso aí. Tá sempre buscando, né? A gente tá sempre buscando, conversando e trocando informação. Como se diz, a educação tem esse poder. Quem é apaixonado, né? A gente tem esse poder. Então, e foi aí que a Kátia chegou lá, né, Kátia? Pela causa, né? Pela causa. Pela Muito causa. legal. Então, no Palácio do Planalto, eu fiquei 10 anos ininterrupto, saí em 2022, e ali é uma verdadeira escola de inteligência emocional. Mas eu já tinha uma outra escola, né? Porque inteligência emocional em UTI, se você não tiver, você desaba. Eu já vi médicos saindo, correndo do plantão, porque não sabia o que fazer. Assim, uma parada cardíaca, a criança começou a ter enfisema pulmonar, ela saiu do plantão e eu fiquei lá sozinha. E aí? E aí eu comecei, né? Eu sei que não é minha competência, mas eu não saí, eu fiquei ali. Até o fim, a criança ainda conseguiu viver. Não desisto, não. Nunca desliguei um aparelho. Eu já tive do outro lado, Kátia. Eu tive, meus 2 filhos foram para UTI neonatal. E o último deles, eu tive gravidez de gêmeos, vou fazer aqui essa. E eu perdi um na virada do 7º para o 8º mês. Então ficou só o Joaquim José. Foi muito Agora eu tô traumático. entendendo a descrição do teu Instagram. Né? Então, foi muito traumático, sabe? E ele ficou 1 mês na UTI. Depois que nasceu, perdi o José, né? E o Joaquim José ainda ficou internado por 1 mês na UTI. É um sofrimento para os pais que estão do outro lado. 1 mês. É um sofrimento. A gente dormia do lado de fora. Para poder ter os momentos de lá, de ficar com ele. Agora, em 10 anos evoluiu muito, né, a UTI neonatal. Porque quando eu tive a minha mais velha, a gente não podia ficar lá dentro direto. Tinha um horário de visita. Imagina, a criança mais precisando naquele momento, né, do carinho, do sentir. Não podia, a gente só tinha um momento certo. Já com o Joaquim José, não, já é essa visão humanizada. Então, quanto mais os pais pudessem ficar, melhor, né? Sim. Mas é sufoco. E para os médicos, a gente também bota uma pressão, né? E aí, tá tudo bem? Ele tá bem? Não tá bem? É difícil, né? Para o pessoal da saúde, não é fácil. Eu sempre tive muita empatia e compaixão nesses momentos na UTI. Isso. E na UTI, inclusive, a administração da inteligência emocional foi lá. Então, tem 3 paradas cardíacas, 2, 3, no plantão. O que você faz? Qual que é? Então, no Palácio é outro tipo de passar por 3 presidentes, né? Eu entrei no governo Dilma, fiquei no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. E foi em 2000, e aí eu comecei a fazer direito, exatamente pela demanda. Eu trabalhei tempo na subchefia para assuntos jurídicos, que é a parte jurídica da presidência, fiquei lá durante 6 anos. Terminei a minha graduação e fiz minha graduação em 3 anos e meio, porque eu consegui bolsa de 100% no CEUB. Olha que bacana. Como é que você consegue bolsa no CEUB? Como que eu consegui uma bolsa no CEUB? Ele tem 4 filhos apenas, fala aí pra gente. Né, Léo? Ele tem só 4 filhos. Tem 4 filhos. Eu tenho 2, então como é que a gente consegue bolsa no CEUB? Eu tenho 4 e eu não tenho uma menina, então se vier mais 2 aí sem problema. Tá superavitário com a Previdência, né? Eu tô deficitário, que eu não tenho nenhum.
Cadê um cachorro? Como eu consigo bolsa? Não, tô brincando, filho, tô brincando. Vamos lá. Quando for chamada esse. Mas eu posso contar, ué. Mas aí a gente Não, vai. aí a gente em off você conta pra gente. Tô brincando. Isso. E aí, e o medo de perder a bolsa? Então, olha, eu vou perder a bolsa no próximo semestre se eu não conseguir passar em todas as disciplinas. Então, eu fazia 10 disciplinas. Ave Maria. Fazia de manhã. À tarde, eu tinha um cargo, não, um cargo pequeno lá na presidência. E aí eu abri mão do cargo e falei, olha, eu quero cumprir minha carga horária do meu órgão de origem, que são 30 horas. Trabalhava de 1 às 6 e à noite eu voltava para a faculdade e fazia estágio no sábado. Vocês estão entendendo que ela perdeu a mão de um deltazinho no salário dela, viu, pessoal? Sim, para poder, não, porque na verdade até poderia, porque tem gente que trabalha 6 horas e ainda recebe o delta. Mas eu evitei participar desse grupo de pessoas e pedi exatamente porque eu não estava cumprindo as cargas. Né? Para não ter problema, porque no setor público tem essas olheiros, complexidades. E tem, viu? E eu posso. Aqui vai ser mais uns três podcasts para eu contar a história do palácio. Mas vamos sintetizar agora. Então, fiquei 6 anos na subchefia para assuntos jurídicos, que é o jurídico do presidente da República, e todos os atos normativos, medidas provisórias, decretos, eu sempre voltei para a área de radiodifusão. Radiodifusão, legal. área de infraestrutura e a área de todos os atos, inclusive a própria LGPD. Eu participava dos grupos, mas o meu mestrado foi na área de direito, de propriedade intelectual e crises sanitárias. Eu nunca deixei de atuar, mesmo que de modo... na área meio agora, não na ponta, na área da saúde. Você não fez só direito, você fez mestrado depois... Fiz mestrado em direito de propriedade intelectual. E está fazendo doutorado. E está fazendo doutorado agora. Você tá fazendo doutorado? E agora o meu doutorado é na área de inteligência artificial e proteção de dados. Eu estou criando um framework para proteção de dados, respeito da LGPD, nos sistemas de IA. Para que a proteção de dados ela tem que ocorrer também nos meios digitais, que é um direito fundamental. Desde 2023, ela foi inserida no artigo 5º da Constituição. Direito fundamental à proteção de dados como um direito autônomo, diferente, que é um direito que as pessoas confundem e acreditam que seja o mesmo direito da privacidade. A privacidade veio desde a Constituição de 88. É um direito humano. O direito à proteção de dados ela foi inserida na Constituição ano passado, em fevereiro de 2023. E aí surgiu, e eu sempre gostei muito da área dos bens intangíveis. Os bens intangíveis que é a propriedade, patentes. São propriedades intelectuais. Só que os dados hoje, tem um matemático britânico que fala que os dados é o novo petróleo. Eu ainda discordo dele e falo que os dados hoje valem mais do que petróleo. Porque o petróleo é finito. E os dados hoje são um insumo para todas as tecnologias. Isso é tão sério, saiu recentemente uma notícia, a gente não sabe se é verídica ou não, de que informações da própria Disney, dados da Disney foram roubados. A gente está falando até de filmes, olha só, você entender a porção de dados. Até de filmes que ainda não foram lançados, a gente está falando aí de milhões, se não bilhões de reais, que isso depois no final vai se transformar, né? Ou que eles perderam por aí. Uma das coisas que a Kátia, que a gente vem conversando e que ela está pesquisando nessa área e atuando, né? É essa questão da soberania nacional dos dados. Então, lá na NPD, ela trabalha muito com isso, que eu acho, assim, extremamente interessante, extremamente relevante, exatamente isso que você está dizendo. E esse é o perfil também que vai ser muito demandado dos novos profissionais. Ou seja, olha o nível da empregabilidade internacional para quem for trabalhar nessa área de TI. Isso é espetacular. Agora, eu tenho uma dúvida grandíssima a respeito disso, porque quando a gente fala de inteligência artificial, e aí muita gente não entende por que o Elon Musk, por exemplo, comprou o Twitter, né? E ele fez o que ele fez. É lógico, o Elon Musk não comprou o Twitter porque ele queria uma rede social, pessoal. Ele comprou o Twitter porque ele quer tudo dele é comercial. É porque ele quer informação. Claro. Toda inteligência artificial, ela precisa de informação. Ela traz informação da internet. No momento que ele entra ali no Twitter, o que ele fez? Ele bloqueou o acesso para outras empresas que estariam ali desenvolvendo inteligência artificial para que ele pudesse ser soberano. Então, ele pega uma grande rede. Então, o Twitter, que ele entendeu que era a grande rede a nível mundial para ele poder ter informações. Então, na hora que você entra lá, por exemplo, no chat GPT,
e faz uma pergunta, ele vai pesquisar na internet. Ou onde ele tem informação. Se você tem, por exemplo, o antigo Twitter, você tem um volume de informação muito grande. Então, o que, que aconteceu com o Donald Trump, o que, que ele falou e tal, poderia ter informação lá. Vocês estão entendendo isso? Você precisa ter uma fonte de informação. Aí a gente entra num desafio, porque a inteligência artificial, eu preciso de o maior número de fontes possíveis de informação para eu ter um melhor serviço de inteligência artificial. E eu vejo assim, agora um conflito, né? Onde eu vejo algumas empresas lutando para poder blindar tudo que possa blindar, e de outro lado, né, já havia toda uma questão de comércio, de vendas, que é importante eu ter acesso aos teus dados, e agora a inteligência artificial que vem para mudar o mundo de verdade, que precisa muito de dados também. Como é que eu vou conseguir blindar tantos dados em um universo que vai haver um clamor de acesso de dados? Existe uma briga de... Como é que fala? De corda aqui. Como... Não, e é grande. Os gigantes são grandes. Como é que você vê lá isso? no Fala um Senado, né, Kátia? Explica aí para ele. Teve a audiência pública no Senado. Na verdade, a briga... Você pode... O direito, né? O direito é um seguro de vida, segundo o ministro Carlos Aires Brito, que foi meu professor também. Ele sempre falava isso. Quando nós vivemos em um Estado democrático de direito, nós temos que respeitar as leis do Brasil. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela de 2018, entrou em vigência em 2020. Ou seja, agosto agora faz 6 anos, né? 2020. Não, agora faz 4. 2024. Não, a lei foi promulgada em 2018. Então, agosto agora 2018, é o aniversário da LGPD. 6 anos. Ok. Teve uma pesquisa do CETIC-BR falando que apenas 20% das empresas, Investem. na verdade, estão adequadas à lei. E esse número é ainda pior quando a gente fala de setor público. Então... O que você está querendo dizer é que existem empresas que, por exemplo, têm os meus dados e que os meus dados nesta empresa não estão protegidos de acordo com aquilo que a lei de determina. acordo com a LGPD. É o que mais existe. Ou seja, os meus dados estão ali, entre aspas, desprotegidos. Sim, sendo compartilhados de modo irregular. Por exemplo, quando você vai à farmácia, você troca seu CPF por um desconto. Você sabe o que eles fazem com o seu CPF depois que você autoriza? Quando você entra em qualquer site, existe um contrato que você assina ao clicar ali, aceito a política de privacidade. Então, eu recomendo que todos leiam essas políticas de privacidade antes de entrar em qualquer site, porque ali você assina um contrato autorizando a empresa a fazer o que quiser com seus dados, inclusive compartilhar para fins comerciais. Tem como eu disse, os dados tem valor, tem muito valor. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe ali de 9 sanções. São 9 sanções lá no artigo 52. Sanção de multa simples que pode chegar até 50 milhões de reais por infração. Caramba. Multa diária. Publicização da infração. A publicização da infração, no meu entendimento, é a pior sanção que tem ali. Porque, por exemplo, imagine uma empresa que por exemplo, no caso da Parmalat, vocês lembram do leite Parmalat? Uhum. Aquela empresa, ela foi à falência por causa da reputação dela. De formol, de tudo aquilo. Uhum. Um pequeno lote de leite teve uma substância... Um pequeno lote, o lote foi recolhido. Uma substância, acho que é excesso de soda cáustica. Isso. Então, aquele pequeno descuido acabou com a reputação da empresa. Agora, se cair na internet, isso acontece muito. Uma empresa que não protege os dados pessoais, ela vai perder a sua reputação, a credibilidade e a confiança. Lembrando que as pessoas ainda podem manipular esses dados, né? Ou seja, a fake news ela tem poder. Eu ainda ia dizer né? isso, a precisão dos dados. Pois é, porque o fake news ele ganha poder quando é a primeira informação e quando essa informação ela é repetida muitas vezes, ela ganha um poder de verdade. Então isso é muito sério, né? Sim. E hoje... E às vezes você mexe uma vírgula, mexe uma palavra, você já altera a informação. Uhum. A inteligência artificial, ela teve origem lá em 1950, com Alan Turing. A inteligência artificial generativa, ela veio a ficar conhecida, que é a que tem um potencial assim enorme, que está sendo discutido em todos os fóruns, na ONU, OCDE, aqui nos próprios fóruns da América Latina, é como proteger os dados e a privacidade nesses ambientes de, por exemplo, redes sociais, como você mencionou, o Twitter.
não existe essa opção de ele pegar os meus dados e falar que é dono. Ele não é dono. O titular do dado, ele tem toda a autoridade em cima. Um direito, porque às vezes eu fico... Assim, eu somatizo um pouco isso, porque a empresa... Mexe um pouco com o teu emocional, vamos dizer assim, né? Tá. É a paixão. Agora outra paixão, a proteção de dados e na inteligência artificial também. Hoje eu pergunto para o ChatGPT. Eu dialogo com ele como eu estou dialogando com você. Eu também. Eu também, brigo demais com ele. E ele é muito gentil, né? Muito obrigada. Um dia que eu perguntei para ele, ChatGPT, como que está a representatividade feminina nos seus sistemas? E ele falou, né? Nos meus sistemas, eles ainda têm um déficit de mulheres, não tem representatividade feminina, nós estamos preocupados com isso. E aí eu perguntei, onde que fica seu data center? Aí ele fala, e qual que é a política de privacidade que você respeita? Não é a LGPD, é a lei da Califórnia, Você tá dos Estados Unidos. Você tá vendo que até a DR dela com GPT é alto nível, né? O LGBT, Nada é básico. Não, já falou pros outros famosinhos lá, atenção pra essa mulher aqui, Matrix! Cuidado, perigo. Não, ele... Tu sabe por que eu acho que eu tô na linha de tiro do chat? Porque às vezes eu faço uma pergunta e ele não roda. Tá dando vários problemas. Tá vendo só? Descobriu o seu IP. Mas eu acho que ele tá sofrendo, que de vez em quando ele dá tilt mesmo, tá dando, começando a dar uns probleminhas. Tá começando, né? Acho que é sobrecarga. Não, agora também ele quer vender o GPT-4, que é pago, né? Então o 3 já não tá rodando muito bem, tá igual Agora, iPhone. O que eu tava falando de soberania, Júlia, retomando aquela sua fala anterior, nós, em alguma medida, temos que refletir que nós estamos sendo colonizados, não da época de Portugal, lá de 1800, né? Nós estamos sendo colonizados de outra forma. E se não tomar cuidado, vai tomar conta mesmo. Né? Nós precisamos não ser só consumidores de IA. Nós precisamos produzir IA. Aí é nisso que a gente está batalhando, pesquisando. E ela começou também a abrir a minha cabeça nesse aspecto de vamos trazer mais mulheres. Como a Kátia que começou isso. Produz IA. Peraí, isso aqui é muito interessante. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta do patrocinador. Posso? Você se importa? Claro. Quer fazer, Kátia? Kátia. Júlio, você já sabe qual é a pergunta do patrocinador? A pergunta do patrocinador seria: a tecnologia, aí no caso a GatTech, né? Ela é o quê? Provedora de tecnologias educacionais. E de que forma você acha que a gente poderia juntar essas duas coisas? De que forma que a GatTech poderia estar de vanguarda nesse aspecto aí? Eu perguntaria isso. E você? Pô, legal. A Júlia já vem pronta, pessoal. Claro. Quebrava que o Edson não me deu essa chance da outra vez, lembra? Eu falei, poxa, você não me adiantou. Ele, não, era para te pegar de surpresa. E aí vou aproveitar para fazer o outro merchandise, beleza? Claro. Temos aqui também, nós estamos ajudando a divulgar, é um college, né? Novo, é uma nova proposta de ensino aqui no DF, que é a Hayek. Hayek é o nome de um economista famoso. Hayek Global College. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não aprofundei na... Então, eles também vão trabalhar com 2 cursos aqui no Brasil, que é uma proposta bem interessante. Posso chegar lá, né? Fala bem rapidinho, É então. só pela Fala rapidinho, GatTech. Então, o que acontece? Dentro da tecnologia, eles vão estar formando os alunos aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos dar continuidade no estudo lá. É uma proposta muito inovadora. Eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu queria voltar no tempo. Como eu queria estudar lá, era tudo que eu queria. Mas você também? Enfim, né? E aí, o que acontece? Eles, dentro desse curso deles, eles têm a área de TI, que tem professores australianos, professores do mundo inteiro, que vêm da área de IA. Proteção de dados, IA, um pessoal super especializado, sabe? Então aí, ó, é o novo profissional com a nova ferramenta e o Brasil tem que investir nisso, né, Léo? Muito. Existe uma resistência, é bacana conversar com vocês, porque existe uma resistência de algumas escolas em relação à tecnologia, né? Eu já fui, algumas escolas trouxeram os tablets, retiraram os tablets, então fica assim muitas vezes uma discussão. A tecnologia pode contribuir com a educação ou não? Como é que é a sua perspectiva? A GatTech trabalha com soluções inovadoras dentro da área de tecnologia para poder facilitar o processo educacional e é feita por um professor, uma pessoa da área de educação, entende a linguagem do professor. Como é que você vê essa questão da tecnologia junto à parte educacional? Olha, desde crianças parabéns, até adolescentes e adultos. Sem tecnologia na educação,
ficaremos para trás. Recentemente eu estava num evento no Panamá sobre essa parte de comunicação, de proteção de dados de inteligência artificial. E um dos temas relevantes, comum aqui da América Latina, é sobre a alfabetização digital. A alfabetização digital. No Brasil, nós temos algumas iniciativas, como as escolas digitais. 2 estados, eu acho que é o Amapá, Escolas Conectadas, o projeto Escolas Conectadas, na qual eles utilizam essas ferramentas do notebook, internet, mas antes de pensar nisso, no caso da educação brasileira, existe um caminho a vencer, né? Uma trajetória. Nós temos 200 milhões de brasileiros. 150 têm acesso à internet e 50 não têm. Então, aí são os excluídos digitais. Como que nós podemos pensar uma política pública de Estado para conectar quem não está conectado e fomentar o uso da tecnologia nas escolas? Hoje, para você conseguir prender a atenção de um aluno nessa sociedade líquida, né? Que ninguém tem paciência mais, ou 3 minutos. Então, as ferramentas que podem ser pensadas, né? Que eu acredito, por exemplo, gamificação. O aprendizado por meio da gamificação, tem algumas iniciativas já nesse sentido. Sim. A questão eu estava até conversando ali anteriormente, né? Da palestra anterior, né? Palestra não, do bate-papo anterior, no médico. Eu perguntei, vocês usam a realidade aumentada para fazer as cirurgias? Porque quando eu fiz a faculdade de físio, era um cadáver para 40 pessoas. No Rio de Janeiro é um cadáver por aluno. E agora vocês não precisam nem de cadáver para poder aprender. Você pode usar o próprio metaverso para poder fazer as cirurgias. Oi? Para testar, né? Não, e aí o profissional, o que te falou? Oi? Sim, que está utilizando a robótica. Que legal. E então a educação hoje, eu tenho um grupo de pessoas que eu ensino a ser encarregado de proteção de dados. O que é um encarregado de proteção de dados? A LGPD fala que todo CNPJ, todas as pessoas que tratam dados pessoais têm que ter um encarregado. A gente chama, lá na União Europeia, chama DPO. Então, o DPO, ele tem que ser indicado para todos aqueles que tratam dados pessoais. Isso inclui igrejas, inclui condomínios, ou seja, e falta esse profissional no mercado. Olha só. Então, lá eu tenho um projeto com mulheres situação de vulnerabilidade social, que eu ensino para elas a LGPD e como elas podem exercer essa função, porque não precisa ter graduação em nenhuma área. É só você entender a parte de proteção de dados que você pode exercer e não tem esse profissional no mercado. Ela trabalha com projeto social, em que ela capacita mulheres para trabalharem com a LGPD e arrumar trabalho. Sair dessa situação de rua. Que bacana. O meu indicador, ele não é nem entregar um certificado para elas. É o meu indicador, que ainda é um projeto que foi construído no ano passado, lá em parceria com o Instituto Vem Vencer e com o meu grande colega Gabriel Bianchi. Então, todo sábado, às 15 horas, nós estamos lá ensinando essas mulheres, porque quando... Onde que é? Na Estrutural. Ok. Cidade Vem Estrutural. Vencer. É um instituto. Ok. Porque para eu conseguir formar minha turma e implementar o projeto, porque eu fundei o projeto, a LGPD Social. Mas para eu conseguir formar e ir atrás dessas pessoas que realmente poderiam, como que eu ia conseguir? Foi a primeira pergunta que uma pessoa perguntou, como que você conseguiu formar uma turma? Eu falei, não, porque já existe um cursinho preparatório para concurso com essas pessoas durante a semana. Você quer dar aula? Eu falei assim, não, dar aula de cursinho para mim não dá. Mas se você precisar de uma capacitação profissional, se essas pessoas tiverem interesse em participar dessa capacitação, eu posso fazer isso. Mas não, é diferente. É uma capacitação que, inclusive, está na ODS 2030, a alfabetização digital. Então, hoje, a GATTEC, né, pode ter um grande horizonte aí, um oceano azul, para poder colaborar, inclusive, com as políticas públicas de Estado. Hoje, o programa, né, o programa das escolas conectadas, ela visa colocar a inteligência artificial, mas aí, antes disso, a gente tem que pensar. Eu sei dar o prompt correto para a inteligência artificial. Prompt é o comando, a pergunta, tá, pessoal? Ok.
Fala, querida, Existe desculpa. faculdade de engenharia de prompt. Os chineses estão lá investindo altas quantias para aprimorar as habilidades dos seus nacionais na engenharia de prompt. Então, como que eu vou conseguir dar ordem para a IA para ela fazer o que eu quero? Porque a máquina, eu falo, né? A máquina não é boa nem ruim. Tem gente que fala que a IA vai pegar empregos, vai, né? As pessoas estão aí desesperadas, mas não é nada disso. As pessoas estão preocupadas com a coisa errada. Então você tem que ser capacitado com a nova onda. Não existe retrocesso. A IA não vai voltar. Não existe falar que a IA é má ou ruim. A faca, ela pode ser usada para matar uma pessoa. E a pandemia, nesse aspecto, acelerou tudo, né? É. Acelerou o processo todo dessa revolução digital. Revolução digital. As pessoas estavam muito mais centradas, menos movimentação, muito mais reflexão. Voltamos ao passado, né? Não, mas não e aí, tem não, ao retrocesso. passado que eu digo assim, o modus vivendi. E esse modus vivendi fez com que a gente acelerasse toda essa parte da tecnologia. Com que era certeza. esse pensar, esse trabalhar em casa, esse estar trabalhando no computador, estar conectado com os outros para poder falar. Né? Então, essa revolução, ela já existiu, exatamente, não volta atrás, né? Não volta. E assim. Só vou deixar a dica aqui, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e outros também. A gente tem mais uns 2 minutinhos. Mas assim, você que está acompanhando aqui a programação, você que está à frente talvez de uma escola ou de um estabelecimento de ensino, uma super oportunidade. A GatTech vem aqui para ser um parceiro a nível de tecnologia e volta a dizer, quem está por detrás da GatTech são educadores, entende a linguagem que o professor ele precisa no momento que vai, por exemplo, lançar os dados ali ou receber dados ali para que ele possa trabalhar em cima deles. Então, é professor falando com professor voltado para a área de tecnologia para poder contribuir com o avanço daquilo que é o teu trabalho ou o teu negócio. Vamos dar sequência aqui, a gente tem mais uns 2 minutinhos para poder falar de tanta coisa, que a história é muito bacana e precisava. Eu fiquei apaixonada. Fala, filha. Fui lá conhecer o espaço do Hayek College. Gente, da Hayek? É lindo o espaço do college. É lindo. E aí eu conheci a Hannah também, que é uma outra simpatia. Que é alemã. E assim, conversamos. É a coordenadora lá, pessoal. Isso. Gente, o college está começando agora, né? Em agosto já está previstas as atividades. E vale a pena. Para quem ainda não conhece, entra lá no site. Você vai passar o site pro pessoal, vai passar o Instagram. Vou. Bom, entra lá nos Gigantes, vocês vão ver o Edson, né? @Gigantes da Educação, tudo junto, sem cedilhas, sem tio, sem nada. Vocês vão ver lá o Edson, e de lá já tem uma deixa para você entrar lá no Hayek Global College. É uma proposta maravilhosa, de 2 anos no Brasil, mais 2 anos em uma universidade dos Estados Unidos. O Edson tá lá, ele veio trazer já essas parcerias prontas aí para o pessoal que vai entrar no college. E o que é mais legal, que todas as perguntas que eu fui fazendo para ele, que eu pergunto pra caramba, ele foi centrando todas, Léo, tudo ele tinha uma resposta. Eu falei, gente, vocês estão muito bem estruturados, é um plano de negócio assim, extremamente estruturado. Kátia, apaixonante. A gente tem que ir lá um dia para você conhecer também. É espetacular. É espetacular. Pode deixar aí aberto aqui, pessoal, é www.hayek. Hayek se escreve Hayek e depois college é COLLEGE. www.hayekcollege.com, uma proposta de uma educação internacional. Você começa aqui no Brasil, são 2 anos aqui no Brasil, você, teu filho, e depois vai dar sequência nos Estados Unidos, uma oportunidade espetacular. O programa deles, os professores, a formação dos professores, assim, pessoas atuantes do mercado. Tá assim, gente, fantástico. Não deixa brecha para nada. E o que é melhor, vamos supor, fez 2 anos. Não, agora eu não quero ir, ou aconteceu outra coisa, que a vida muda, né? Você tem, ao final de 2 anos, você tem o diploma de tecnólogo. Ou seja, um diploma você tem. Não é que se você fizer o college, de repente você vai fazer o quê com ele se você não quiser dar continuidade na universidade? Você terá o diploma de tecnólogo. Agora, o melhor de tudo é a oportunidade. E eu falei pro Edson até, Edson, pros pais brasileiros, que são aqueles galinha choca, gostam de ter os filhos tudo por perto. Mas meu filho vai para os Estados Unidos, vai ficar lá, tá muito novinho, porque a gente aqui entra na faculdade muito cedo, né? Então, o que acontece? Você vai ter mais 2 anos o seu filho em casa, olha que legal, fazendo um curso internacional. Ou seja, ele só vai precisar ir 2 anos depois, né? 2 anos ele vai estar estudando por aqui, já vai estar fazendo contato, já vai estar fazendo projeto, já vai estar fazendo monitoria que eles têm lá também. E depois de 2 anos, aí ele já vai estar mais pronto, mais adaptado. É isso, gente. A proposta está maravilhosa, viu? Entrem lá, pesquisem, entrem no site, marquem uma visita, vão lá conhecer, principalmente esse pessoal aí
escolas internacionais, vale a pena. Vale a pena demais. Kátia, a gente tem um monte de coisa para aprender com você. Nosso tempo aqui é bem curto. Você precisa voltar aqui, filha. A gente aprendeu um monte contigo aqui, mas a gente precisa terminar por conta do nosso horário. Eu queria primeiro te agradecer, foi demais, muito bom te receber. E queria saber se é possível a gente abrir aqui os contatos para quem quiser dar sequência a essa conversa agora contigo. É possível? Sim. Por gentileza. Quem quiser falar com você, como é que faz? No Instagram, Kátia Cardoso LGPD. No LinkedIn, Kátia Cardoso. E eu acho que é somente esses dois. A por NPD. enquanto. A NPD também tem trabalhos seus lá, não tem não? Palestras que você dá. Tem no YouTube. Tem. No No YouTube. YouTube tem. Isso. Ok, repete pra gente às vezes quais que são? Kátia Cardoso LGPD, no Instagram. Ok. No LinkedIn, Kátia Cardoso. E em breve também eu vou fazer um site que ainda está na fase de construção para eu compartilhar essas ideias, os artigos, porque o conhecimento ele só é válido quando pode ser compartilhado. Né? Com certeza. Perfeito. Obrigada. Obrigado a você. Júlia Sade, palavras finais e contatos, por gentileza. Então, meu Instagram é o @JuliaSadi, SADDI01. Porque depois de mim vieram mais 4, tá? Tudo da mesma família. Nós somos 5 Júlia Sade. Falta de criatividade, gente. Enfim, somos 5 na mesma família. Acredita nisso? Mas eu sou a primeira, por isso que eu botei o 01. Tá certo. E aí, bom, além disso, tem um canal no YouTube que se chama Educando. É um canal que está começando, gente. Está começando. Mas lá eu falo de neurodiversidade, eu falo de inclusão escolar, eu falo da minha experiência também. Agora tem também os gigantes, tem também os doses milionárias, tá tudo lá. Quem quiser me achar, tô lá. Beleza? Bom demais. Obrigado às duas. Olha, a gente vai se despedir dessa dupla aqui. Quem